Boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Minuto Jurídico, o seu podcast sobre direito em 5 minutos. Me chamo Roberta Santos e hoje temos a ilustre presença da nossa professora Angélica Alves, doutora Angélica Alves, que nos ensina o direito constitucional aqui na FAESC, no curso de Direito, no qual faço parte, do 4º período. E hoje vamos falar com a professora. Muito prazer, professora. É um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Estamos muito gratos pela sua presença. Certo? A gente vai falar sobre direito constitucional. E temos 2 perguntas para fazer à senhora. A primeira pergunta é, professora Angélica, muitos consideram a matéria de direito constitucional, a matéria de direito constitucional, dentro do âmbito do curso de direito, a matéria de mais importância. Porque com ela a gente vai ter uma base para todas as cadeiras de matérias jurídicas. Qual a sua concepção de acordo com essa afirmação? Eu sou suspeita para falar que é a disciplina mais importante do curso jurídico, mas se a gente levar em consideração que temos um ordenamento jurídico, e dentro desse ordenamento jurídico a Constituição fica em seu ápice, onde todas as normas jurídicas tiram inspiração, tiram preceitos do texto constitucional, de fato, ela é uma matéria imprescindível para compreender o resto do ordenamento jurídico. É o documento mais importante, a Constituição da República, dentro de um Estado, e é ele que vai traçar diretrizes, regras importantes tanto para a organização do Estado quanto para o estabelecimento de direitos fundamentais. Então, embora eu não queira roubar esse protagonismo todo para a Constituição e para o direito constitucional, eu reafirmo que ele é importante sim para a compreensão geral do direito. Não necessariamente é a disciplina mais importante, mas é uma das disciplinas base para compreender o direito como um todo. Certo, muito obrigada. E também temos uma outra pergunta, né? Já que a gente está em ano de eleições eleitorais, né? A influência da Constituição nas eleições municipais, de acordo com a Constituição, o que é que a senhora pode nos... Como eu falei, a Constituição, para além de estabelecer direitos fundamentais, ela vai estabelecer a organização do Estado. Então, as regras do jogo, como vão funcionar a própria lógica democrática dentro do Estado brasileiro, como a gente vai ter a autonomia dos entes federativos, e dentro dos entes federativos a gente tem os municípios. Né? A gente tem a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Esse ano é ano de eleição municipal. É ano que as pessoas, os eleitores, vão votar dentro do município nos prefeitos e vereadores. É imprescindível a utilização da Constituição, que é ela quem vai dizer qual é o processo para a eleição do prefeito, quando haverá primeiro e segundo turno, quantos vereadores haverão dentro de um município, como será feita essa eleição do vereador. O vereador faz parte do Legislativo, o Legislativo é previsto pela Constituição Federal. Como o prefeito vai atuar? Ele faz parte do Executivo, o Executivo é previsto pela Constituição Federal. Então, o texto constitucional dá toda a base regulamentar em relação ao funcionamento dessas eleições. Então, para além disso, ela também garante a participação democrática. Nossa Constituição tem o apelido de Constituição Cidadã exatamente por isso, por essa ampla participação popular em relação ao desenvolvimento do seu texto. Então, é essa a correlação entre as eleições municipais e o texto constitucional. Professora, eu também queria pedir à senhora um conselho para nós, né, que estamos cursando direito, para a gente poder seguir nos estudos. Qual o conselho que a senhora nos daria de acordo baseado, né, na matéria de direito constitucional? Quando a gente estuda introdução ao direito, a gente visualiza que o direito é formado por várias fontes: doutrina, jurisprudência, a própria legislação. Então, meu conselho para você ter um estudo mais completo a respeito do direito constitucional é, para além de ler o texto constitucional em si, também acompanhar os doutrinadores, estudiosos do direito a respeito do tema e estudar a jurisprudência, os precedentes, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da interpretação do texto constitucional. Muito obrigada, professora. A gente quer agradecer à professora Angélica, a nossa doutora Angélica Alves, pela riquíssima, né, as informações de acordo com do direito constitucional. E também agradecer à Faculdade FAESC, né, o apoio que nos deu para o nosso podcast. Muito obrigada e fiquem ligadinhos, porque teremos outros episódios do nosso podcast Minuto Jurídico. Obrigada. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Minuto Jurídico, seu podcast de direito.
E hoje vamos falar de um tema que impacta diretamente a vida de todos nós, o direito do consumidor. E para isso temos a ilustre presença do Dr. Fred Marinho, coordenador do Propon Escada e do curso de Direito da Faculdade FAESP. Professor, é um prazer ter o senhor com a gente aqui. Agradeço a sua presença, tá certo? Vamos à primeira pergunta. Dr. Fred, para quem não está familiarizado com o direito do consumidor, como é que ele atua para proteger os consumidores em caso de conflitos com os fornecedores? Boa noite, Renato. O direito do consumidor, ele garante exatamente a parte comercial, né? O comércio em si só, né, tanto fornecimento e consumo, é a mola propulsora da nossa sociedade, né? É o que gera riquezas. E o consumidor, ele é tido como vulnerável na relação de consumo. Então, o direito do consumidor, ele vem exatamente, né, para tutelar, né, uma forma que o Estado tem em tutelar o consumidor, consequentemente, melhorando a relação consumerista. Uma das formas que o direito do consumidor tem em tutelar o consumo é a inversão do ônus da prova, né? Nós temos também o PROCON, que é um órgão que tutela, né, exatamente essa relação de consumo. E o último caso, exatamente, é a parte judicial, onde lá, né, o judiciário analisa o caso e define qual vai ser o modo para resolver aquele conflito consumerista. Mais uma pergunta. E quais são os